Hoje nós vamos falar sobre alimentação e emoções. Confesso que, como sempre, toda live eu dou uma lida, dou uma pesquisada, mas hoje eu não tive tempo de fazer isso, então o Dr. Pablo Vinícius, que já deve estar aí, daqui a pouco já vai falar com a gente sobre alimentação e emoção. Vocês imaginam só que coisa, né, complexa você falar de alimentação e ao mesmo tempo de emoções? Será que a alimentação ela realmente influencia nas emoções? Então a Adri Schutz, né, Juliana, Micaela, o Marcos, eu vou assinar para vocês, Edivaldo, a Maria Vani, Elza Carlo, Edivaldo, Marcos Santos, Cidinha, então Renata, muito legal, Lenima, Victor, beijo, Tati, então todo mundo, Shirley, eu acho legal esse tema, e Elza, boa noite, Adri, muito legal, Maria Jaqueline, Lourdes, vamos chegando. Helena Ribeiro. Galera do Central, sua linda. Quem que é, meu Deus do céu? Quem que tá falando? Verice Souza, Marcos Santos, Cecília, José Jacinto, Nilza. E, pessoal, eu queria muito que vocês participassem com perguntas, tá bom? Acho super interessante. Às vezes, Neuza, José Jacinto, Janaína. E eu vou tentar deixar essa live registrada para vocês que vocês tenham acesso depois, porque a anterior eu não consegui, eu apertei um botão que sumiu tudo. Cris! Boa noite! É bom, né, ver gente conhecida na live também, né? Beijo, Cris! Vivi Mendes, Giselda, Fátima, boa noite, Navesque, né? É a Laís do Pronto Socorro, vou te enviar a nossa foto juntas. Tá bom, que legal. Frananjo Santos, Neuza. Então, gente, eu acho que já tem um número legal de pessoas aqui pra gente começar, né, a falar sobre esse tema muito interessante, que é alimentação e emoções. Já pensou? Tem algum alimento que melhora a depressão? Tem algum alimento que melhora a ansiedade? Tem algum alimento que melhora a libido, né? Tem algum alimento que melhora a memória, algum alimento que melhora o humor. Então, é muito interessante. Tem uma pergunta, porque quando se tem ansiedade, muitas pessoas buscam comer mais. Então, Vitor, algumas pessoas buscam comer mais, outras buscam comer menos, depende muito da pessoa. Então, a gente vai fazer essa pergunta para o Dr. Pablo Vinícius. Doutora, tomando leite só uma vez por dia pode ser integral? Tomando leite só uma vez por dia pode ser integral? O leite é uma controvérsia, tá? O leite é uma controvérsia na minha área, porque eu não sou adepta a leite. Eu tenho intolerância à lactose, mas não é por isso. O leite para nós não vai fazer diferença nenhuma ter ou não ter. O que vai fazer diferença ter é o cálcio. Então essa é a diferença que vai fazer na sua vida em relação a algum componente do leite. E o cálcio a gente pode buscar em outros alimentos, principalmente o brócolis, né? Muito interessante esse assunto, eu também achei. Miss Félix, se posso tomar sem prescrição, não entendi. Verussa, vamos ver se o Dr. Pablo tá aqui, gente. Ó, tem uma perguntinha, mas deixa eu só ver se ele tá aqui. Dr. Pablo já tá aqui. Então vamos aceitar ele, só um minutinho. Opa. Dr. Pablo. Aguardando. Gente, eu tô sem maquiagem hoje, sem nada no meu rosto. Olá, Pablo! Olá, tudo bem? Boa noite, Tudo Renata. bem? Tudo jóia? Então tá bom, que prazer estar aqui com você. Prazer é meu pelo convite, por a gente estar aqui trocando uma ideia por um assunto tão importante, né? Então é um prazer Sim, enorme. muito gostoso. Eu, quando fiquei sabendo do assunto, né, alimentação e emoções, eu também quero aprender um pouco. Você deve ter, Apesar.
você deve ter pensado assim, meu Deus, o que um psiquiatra vai falar de alimentação e emoção? Da onde ele tirou isso, né? Da onde ele tirou isso, exatamente. Tenho certeza de lugares que realmente de comprovação aí, né? Exatamente. Mas muitas vezes as pessoas não associam, né? Na Isso. verdade, eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que quando as pessoas ainda não sabem o que é uma reeducação alimentar e quando algumas pessoas ainda não sabem o que é se alimentar, o alimento se torna uma fuga. Hum, Então, é errado, claro que é errado, mas muitas pessoas fazem inconscientes, né? Então, assim, eu costumo dizer que vamos começar a ter uma alimentação consciente para o alimento não se tornar uma fuga. Aí teve exatamente. uma pessoa que perguntou aqui, nossa, eu quando estou ansioso como mais. Pode ser que seja uma fuga, mas enfim, a gente vai falar de tudo isso um pouquinho. Se Isso. apresenta pra gente, o pessoal que está aqui, que tá assistindo. Você é psiquiatra de É, formação, né? isso, pessoal. Então, meu nome é Pablo, eu sou psiquiatra de formação básica, primeira, depois fui estudar medicina do sono, fazer meu mestrado em neurociência. Então, na verdade, hoje eu sou mais um neurocientista do que psiquiatra propriamente dito. E neurociência a gente vai estudar tudo aquilo que modula a atividade cerebral. Então, foi aí que eu fui estudar muito sobre alimentação, porque é uma ferramenta de modulação cerebral. Então, o sono é uma ferramenta de modulação cerebral, a atividade física, a meditação. Então, tudo aquilo que modula o cérebro, principalmente na minha área, controle emocional, transtornos emocionais e inteligência humana, nos últimos 8 anos eu me dedico à inteligência humana, então me interessa. Então, foi aí que eu fui estudar a alimentação voltada especificamente para desempenho mental, para saúde mental, para inteligência humana, para estudantes, enfim. Então, é uma temática específica em relação à alimentação e desempenho mental e saúde mental. E por que eu fui estudar isso, Renato? Porque eu me formei, fiz residência, voltei para Brasília há uns 10, 11 anos atrás, e começou a me incomodar muito essa questão da psiquiatria, muito limitada no sentido de diagnóstico, tratamento medicamentoso. Diagnóstico, tratamento medicamentoso. E não só isso. Eu comecei a reparar que muita gente não melhorava. Eu tinha que aumentar a dose. Aí o paciente voltava. Vamos aumentar a dose? Eu melhorei um pouquinho. Então vamos acrescentar mais um? Aí daqui a pouco o paciente estava com 10, 15 tipos de remédio e eu não via tantos resultados. Aí eu falei, cara, deve ter algo a mais. E aí que eu fui estudar, aí que eu fui me aventurar na neurociência. E aí eu descobri o seguinte, que grande parte dos meus pacientes da psiquiatria não deveriam estar comigo. Deveriam estar contigo. Porque, na verdade, a origem dos sintomas psíquicos é alimentar. Aquela Olha, pessoa não precisa de fluoxetina. Aquela pessoa olha. precisa mudar a dieta. Eu não tenho dúvida disso. Então, na verdade, muito do que está se chamando de transtornos emocionais psiquiátricos está vindo da alimentação. Tomar um remédio psiquiátrico nesses casos é atuar na periferia do problema. É atuar na anestesia da emoção. Mas o Não, tem gente, problema. dá licença. Gente, tô bege, tem pessoas falando aqui. Porque é uma surpresa isso, né, Isso, Pablo? isso, isso. Gente, você falar isso, deve ter muitas pessoas que tomam medicação controlada, Isso. ou então que procuram um médico e o médico já vai lá logo prescrevendo uma medicação. E Perfeito. olha, isso é fantástico. E aí Fantástico. aqui nós temos um grande problema, a má formação do psiquiatra. Nós passamos 3 anos de residência médica só sabendo de remédio. A gente não É, sabe a gente não sabe medicina do sono, a gente não sabe sobre alimentação. Então, assim, é uma deficiência, é uma crítica que eu faço à formação médica psiquiátrica, porque, cara, a saúde mental é o conjunto de tudo. É o que você respira, o que você vê, o que você ouve, é o que você come. Eu costumo dizer que saúde mental começa nos órgãos sensoriais. E de aham. todos eles, eu diria que a gustação, o que se come é o mais importante. Assim, quando as pessoas começarem a ter ideia do impacto na saúde mental do que ela come, vai ser uma revolução. Vai ser uma Metade dos revolução. psiquiatras vão estar demitidos, vão estar sem Vamos emprego. falir. Vão falir, vão falir. Você entendeu? Porque assim, as pessoas vão estar muito bem pelo que comem.
E aí, Aham. essa live aqui é basicamente para a gente trocar uma ideia em relação a isso. Eu vou trazer aqui algumas informações que corroboram essa minha, não, a minha ideia. Isso é um conceito científico. Existem inúmeros estudos com essa relação. Tá. E nós vamos falar disso aqui hoje. E você vai ver que é uma coisa assim, meu Deus, eu não sabia. Então, é muito sério. É muito sério. Que coisa, né? Isso começou aonde, Pablo? Isso começou, deve ter sido nos Estados Unidos, claro, né? Todos É, esses claro, estudos começa em as cima pesquisas, as grandes, as pesquisas mais sérias começam lá nos Estados Unidos. Tem muita começam pesquisa nos Estados Unidos. europeia. Os canadenses também produzem muita pesquisa nesse sentido. E assim, não é Então, nenhuma vantagem no mundo que nós estamos, né? De laboratórios, enfim, farmacologia. exatamente. Não há nenhuma vantagem para isso ser realmente praticado, né? Isso aí é E, uma coisa que fica nas escondidas. inclusive, os estudos são feitos por nutricionistas e publicados em revistas de nutrição. Um ou outro é que vai ser publicado em revista médica. Então, a gente percebe que grande parte desses estudos são estudos sérios. Eu me dedico a isso todos os dias. São em revistas sérias. E um outro estudo vai lá para a área médica, porque, como você falou, não é tão interessante trocar o Prozac por um brócolis, né? Então, Que barato. É verdade. Essa foi boa. Trocar um Prozac por um brócolis. Vamos fazer essa chamada, né? E me fala uma coisa, em relação a isso, assim, eu sempre costumo falar que cada caso é um caso e não dá para generalizar uma dieta, uma prescrição, enfim, né? A gente precisa conhecer bem a história do paciente, até mesmo para prescrever quantidades, ter a posologia, né? Correta. Mas no caso, vamos falar então assim de uma doença específica aí que tomou conta do século, a depressão, né? perfeito. Muitas pessoas hoje elas são deprimidas, são depressivas, ou pelo menos acham que são, ou pelo menos fizeram um diagnóstico de depressão, né? Algum colega, algum médico, enfim, algum psicólogo. E como é que entra essa parte da depressão no nosso mundo aí da alimentação? Essa relação alimentação e depressão, ela é bidirecional. Como assim? Nós temos casos em que a alimentação aumenta o risco de depressão, e nós temos casos que pessoas que entram em depressão começam a comer mal. Então, na verdade, o trânsito é nas duas direções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um estudo muito bacana, que mostrou que pessoas deprimidas, elas aumentam em 2 a 3 vezes mais o consumo de chocolates. Tá. E isso há uma razão, porque essas pessoas vão ao chocolate em busca da serotonina, em busca do triptofano, para se sentirem bem. Mas esse mesmo estudo mostrou que essas pessoas que abusam do chocolate na depressão, eles têm um efeito rebote de piora da melancolia. Provocado principalmente pelo pico glicêmico e pelo pico insulinêmico do doce e do chocolate. Então, na verdade, ela desenvolve uma hipoglicemia reativa. E naquela hipoglicemia reativa, ela tem uma piora da sua depressão, fazendo com que ela recorra de novo ao chocolate, para ter uma melhora. E assim ela passa o dia inteiro. Por isso que essas pessoas aumentam em média de 2 a 3. O deprimido, quando ele entra em depressão primeiro, é muito comum eles aumentarem o consumo de carbo de absorção rápida. Carboidrato de absorção rápida são os açúcares, as farinhas brancas. E para extraírem o triptofano daquele alimento. De fato, elas querem melhorar. Só que é pior, porque a consequência do açúcar vai ser pior na depressão. Então, o que esse estudo mostrou é que as pessoas que abusam do carboidrato num quadro depressivo, elas têm 30% a 40% piora dos sintomas depressivos. Olha só. E Então, isso a elas não longo conseguem. prazo ou a curto prazo? É a médio e longo prazo. Isso aí é ao A longo das médio a longo semanas, dos prazo. meses. O estudo foi feito por acho que 6 meses, com 25 mil pessoas. Nossa, Então, que assim, interessante. e aí a pessoa entra nesse ciclo, Tá. entendeu? Esse ciclo da depressão. O que acontece? Se ela for num psiquiatra, o psiquiatra vai diagnosticar a depressão e vai Sim. dar um antidepressivo. Só que se não houver uma interrupção deste ciclo, ela não vai melhorar. E aí talvez a gente vai enquadrar, sem saber, existe na psiquiatria um diagnóstico de depressão chamado de transtorno depressivo refratário resistente aos tratamentos.
Nossa. 30% das depressões são enquadradas nesse quadro, que são pacientes que não respondem adequadamente aos antidepressivos. Tá. E aí a ciência não sabe por quê. Fica tentando achar o porquê. Eu não tenho dúvida que muito dos refratários está relacionado à dieta. Não estou falando todos. Tem a Claro. genética, tem a questão do metabolismo hepático, né? Mas eu não tenho dúvida que muito do que a gente tem falado de refratariedade é, por exemplo, um quadro desse que eu te descrevi. Meu Que o Deus. psiquiatra nem imagina Nem o que está imagino. acontecendo. Então, nesse caso que eu te falei, eu estou te falando que a depressão causando uma alteração da dieta, causando uma compulsão pelo carboidrato. As pessoas falam muito isso, né? Eu estou ansioso, eu estou deprimido, nossa, eu só tenho vontade de comer o carboidrato, o açúcar, por É. causa do triptofano. Mas aquilo, a médio e longo prazo, vai ser muito pior por causa desse fenômeno do que resolver o problema dela. Então, realmente, uma dieta equilibrada, você retirar esse tipo de carboidrato da dieta da pessoa é parte do tratamento da depressão. E eu tenho uma pergunta. Eu e as minhas perguntas. Então, existe como numa terapia medicamentosa, por exemplo, eu tomo Prozac e o médico ele quer ir tirando. Eu também desmamo o carboidrato ou o açúcar? Tem uma terapia que desmame de chocolate? Você ter uma ideia da seriedade disso que a gente está falando aqui, eu tô lançando um grupo chamado VD, chama Viciados em Doce. VD? VD, Viciados em Doce. Não Tá, existe no mundo. Não existe no mundo. nunca ouvi. Eu tô fazendo, ineditamente, eu estou fazendo isso. O que é o VD? O VD é um grupo baseado no AA, igualzinho ao AA. Oh, Porque o açúcar, que tudo vira açúcar, né? As farinhas é. brancas, tudo vira glicose no final das contas, ele é capaz de provocar dependência química. Então, existem inúmeros estudos mostrando o poder do açúcar de ativar o sistema de recompensa cerebral, igual a cocaína, Igual cocaína, já igual a ouvi isso. cocaína, gerando tolerância, abstinência, fissura, ou seja, todo o quadro descrito por uma dependência de uma droga X serve para o açúcar. Tem gente que, quando não toma o açúcar naquela hora determinada, ele entra em abstinência, fica irritado, a memória fica ruim, fica Sim. tremendo. Ele está em plena abstinência de uma droga, que é o açúcar. Eu Açúcar. costumo falar que se o Fernandinho Beiramar soubesse disso, ele não ia traficar cocaína. Ele ia abrir uma indústria de doce. Eu não tenho dúvida. Gostei. Eu não tenho dúvida. É Porque verdade. é a melhor droga que se pode traficar. Porque é legalizada. Sim, é Você entendeu? mesmo. Então, assim, por ser assim, por esses mecanismos ser assim, eu não tenho dúvida que esses pacientes têm que ser tratados como tal, como um dependente químico. Então Independente. não adianta, gente, a gente falar assim, para de comer o doce. É como se você falar para um alcoólatra, falar, para de beber, Para de beber. para de beber. Tá. Então, assim, essas pessoas têm que ser tratadas assim. Então eu elaborei essa metodologia baseado no só por hoje não. Só por Ah, hoje não. só por E hoje. nós vamos acompanhar essas pessoas, e aí essa sua pergunta é nesse sentido. Existe um desmame do doce, existe substituição do doce. Existe Existe. substituição? Então, assim, nós vamos tirar o açúcar refinado primeiro, botar um xilitol e botar um stevita. Aí depois nós vamos tirar um e botar no outro. Depois nós vamos fazer um desmame dele, entendeu? Então, a farinha branca nós vamos tirar e vamos botar integral. E aí vamos botar alguns alimentos funcionais, um trigo sarraceno. Ou seja, eu ensino Tá. as pessoas a cozinharem e essa pessoa vai se libertando. Mas é 8 ou 80, igual ao alcoólatra. O dia que Tá. ela botar um bombom na boca, dispara o sistema de recompensa dopaminérgico. Ela tá super enrolada de novo. E sabe o negócio do copo, do alcoólatra? Que ele não pode Aham. tomar o primeiro copo? É a mesma coisa. Que Então, coisa. é muito sério, gente. É Isso sério é mesmo. muito sério. As pessoas não têm noção da seriedade disso. É porque como é uma coisa tão que a gente cresce, né? A gente É, não tem como a mãe não vai falar e não dá chocolate porque ela vai ficar viciada. Não exatamente. existe, ninguém vai falar isso para uma criança. Então, Exatamente. culturalmente, a gente cresce com essa coisa, né?
Ah, dá um chocolatinho, Páscoa tem chocolate, num presente Dia dos Namorados tá lá tudo bonitinho, chocolate. Então, o chocolate faz parte do lado bom da vida das pessoas, né? Exatamente. E aí, com isso, vai se viciando. Muito Uhum. interessante, Pablo. Nossa, demais. E É. me diz uma coisa, o chocolate, o doce em excesso, nós sabemos que causam N disfunções orgânicas, N problemas, N doenças. Mas no caso da pessoa depressiva, né? Ela primeiro faz o diagnóstico com o psiquiatra, né? Claro que você vai fazer toda a sua anamnese em relação à alimentação. E se ela chega para você já medicada, qual que é a sua conduta em relação a isso? Eu vou Se você, atrás. você Não, vai pode atrás, mas falar. se você nota que tem aí um desequilíbrio alimentar, você continua com a medicação. E tem pessoas que chegam a você retirar a medicação porque ela já equilibrou a sua alimentação e seus hábitos de E vida? muito, e muito. Eu vejo isso muito no consultório. Então, por isso que eu estou te falando que muita gente deveria estar no seu consultório e não no meu. Olha, Porque quando eu faço esse tipo de experimentação com o paciente, em que eu detecto que parte da sua sintomatologia pode ser em decorrência da sua dieta, às vezes até na ectoscopia, às vezes até de ver o paciente na nossa frente, eu já está obeso, tá com a cara de cansaço, fadigado, ou ele está dormindo mal, ou ele está se alimentando mal. Então, diante de um paciente deprimido, ansioso, psiquiátrico, que chega na minha frente, eu vou em busca dessas causas dos sintomas. tá. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje? Uma superficialização do tratamento. Nós estamos medicando sintoma, queixa. Então, o paciente, eu até brinco com o paciente, falo assim, ó, deixa eu te ensinar aí a médico. Não queixa muito, não. Escolhe só as duas, viu? Porque se tu for com as 10, tu sai com um remédio para cada queixa. Então, na psiquiatria é muito comum isso. Então, você chega na frente de um psiquiatra e fala assim, doutor, eu tô com insônia, eu tô irritado, a minha memória tá ruim, me sinto fadigado e tô ansioso. Ele vai sair de lá com um remédio para sono, outro para irritação, outro para fadiga e outro para memória. E ninguém pergunta assim, por que que você tá assim? É, Às vezes o cara é apneico. sim. E não tem nada a ver com remédio psiquiátrico, tem que tratar a apneia, embora os sintomas sejam psíquicos. Esses sintomas podem ser muito bem em decorrência de uma intolerância ao glúten. Sim, Esse eu faço paciente não isso. tem que estar na psiquiatria, Tem que estar na psiquiatria. apesar dos sintomas serem psíquicos. Então, Certo. é muito comum esse tipo de alteração abrir com sintomas psiquiátricos. Aham. E claro que o paciente vai marcar consulta no psiquiatra, porque ele está Exato. ansioso, ele está nervoso, ele está irritado, ele está sem sono. Então é muito comum, é muito importante na anamnese a gente tentar achar a causa das queixas do paciente. E quando esse paciente chega, às vezes, em mim tomando já o medicamento, eu vou atrás. Eu não mexo no primeiro momento, porque eu acho que isso é até irresponsável. E aí eu vou atrás. Uhum. E muitas vezes eu encontro lá na dieta do paciente rica em carboidrato. Aquele negócio que eu te falei da relação, agora eu vou inverter. A alimentação causando depressão. Tá. Um estudo publicado em Harvard recentemente mostrou que as mulheres, foi feito um estudo em mulheres, que abusam de carboidratos estão em risco de 40% a mais de terem depressão. 40%. É muita coisa. Uma dieta excessiva em carboidrato. Para você ter uma ideia, uma dieta rica em gordura trans aumenta em 58% a chance de depressão. Nossa. A alimentação causando a doença mental. A alimentação causando distúrbio emocional. Por isso que eu estou falando que você é um agente importantíssimo nisso, nutrólogo, Que nutricionista. coisa. Você entendeu? Nossa. Refrigerante. Olha que loucura isso. Pessoas que tomam refrigerante, diet, têm 30% a mais de chance de ter depressão. O normal, 22%. A alimentação é a indústria alimentícia empurrando para a indústria farmacêutica. É as duas indústrias fazendo um combinado maravilhoso. Entendeu? para ganhar dinheiro. Exatamente. Que coisa louca isso, né? Tem uma pergunta aqui falando sobre a TPM, que as mulheres na TPM, a gente sabe que tem vários distúrbios hormonais envolvidos na TPM, né?
e que ela virou uma coisa também, mais uma vez, cultural, né? Porque as mulheres hoje elas se entregam para isso. Já vou começar a comer meu chocolate porque eu já estou de TPM. Já vou começar a fazer meu brigadeiro porque eu estou de TPM. Então, olha só que coisa grave isso, né? Você acostumar tanto o seu organismo quanto o seu cérebro que isso é que vai resolver o seu problema. E, na verdade, como você falou, daqui a pouco tem um rebaixamento ali, a pessoa fica, né, tem um efeito rebote, e a pessoa fica pior e isso vira um Perfeito, ciclo vicioso. Então, perfeito, também entra a parte da ginecologia, né, Pablo? Porque perfeito, o perfeito, ginecologista, nossos colegas, precisam orientar uma alimentação para que isso não ocorra, né? Porque, às perfeito, vezes, os nossos colegas, eles também, além da medicação para TPM, que aí já é mais uma medicação, ainda influencia na ingesta errada de doces e carboidratos, né? exatamente. E essa mulher na TPM, inclusive esse estudo mostra isso, que esses sintomas, a mulher na TPM, na menopausa, ela tem um risco maior ainda de ter depressão se abusar de carboidrato. Olha. E quanto mais carboidrato come, pior são os sintomas depressivos. Há uma relação direta entre quantidade e intensidade do sintoma. Então assim, a TPM, o que acontece na TPM? É uma queda abrupta de um hormônio feminino chamado estrógeno. E esse hormônio, ele tem uma ação no sistema nervoso central e uma relação direta com a serotonina. Então a serotonina também despenca. Né? Por, por isso, os sintomas psíquicos na TPM, umas vão deprimir muito, umas vão ficar ansiosas, outras vão ficar irritadas. Então, na verdade, a TPM é algo físico mesmo, é uma oscilação hormonal. E o que a mulher faz? Vai atrás de triptofano. Eu falo aqui assim de triptofano, né, gente? Triptofano é uma coisa, é uma molécula encontrada nos alimentos que produz a sua serotonina. É uma substância. Estão nos alimentos. E quando você está desse jeito, você vai atrás de alimentos que tenham triptofano. Seu organismo te manda aí. E os carboidratos são ricos em triptofano. Por isso que você vai no chocolate, porque você quer resolver seu problema. E o teu cérebro sabe que ali tem triptofano. Qual que é o problema disso? O açúcar que está no chocolate. Isso vai acabar contigo. Vai te dar mais leseira, mais lentidão, vai te inflamar, vai acabar com o teu cérebro, vai te envolver num ciclo de vicioso e tu não sai mais disso. Então, na verdade, o aumento dessa serotonina, que de fato cai, tem que ser achado em outras vias, que não o triptofano do carboidrato. Então, na verdade, temos que aumentar essa serotonina por outra via. E uma via maravilhosa, fantástica, é a atividade física. Então, Legal. a atividade física modula muito bem a atividade serotoninérgica e faz com que melhore bem esse quadro da mulher que está em TPM ou em menopausa. Então, a pessoa estar num peso ideal não significa estar saudável, né? Perfeito. A pessoa pode estar aí com várias doenças associadas, dentre elas, aí, vamos falar da mulher, ter a TPM, ter todo esse ciclo vicioso, se inflamar, tá magra, mas tá doente, né? Isso. Então, a pessoa também tem que tomar cuidado com isso. Por que eu tô falando isso? Porque no meu caso, no meu consultório, as pessoas querem emagrecer de qualquer jeito. Uhum. Então, eu conscientizo que primeiro vamos ter saúde, depois a gente vai Uhum. emagrecer. Né? Uhum. Então, esse é o primórdio ali, é o primordial, a prioridade. E me fala uma coisa, em relação à parte do sexo, libido. A alimentação também influencia na parte da libido, na parte. A libido, a vontade de sexo, a vontade de ter relacionamento, ela vem do cérebro? Você não tenha dúvida. É outra queixa muito comum no nosso consultório também, no psiquiátrico, né? Doutor, desculpa, minha libido está muito baixa, faz tempo que eu não quero saber disso, está interferindo no casamento. Aí eu costumo abordar a libido da seguinte forma: libido é energia. É energia. E eu preciso de energia para ter libido. Você precisa de energia para você ter memória, atenção, concentração. Então, essas funções primárias, sono, apetite, libido e cognição, a gente precisa de energia. Energia é produzida no corpo o tempo inteiro, ok?
onde está o grande problema da libido atualmente na sociedade? Porque eu acho que nós também estamos vivendo uma pandemia de diminuição de libido. Por causa da energia. Essa balança não está fechando na vida das pessoas. Então, por um lado, eu tenho um sistema produtor de energia, por outro lado, eu tenho um sistema consumidor de energia. E isso fica balanceado ao longo do meu dia. Quando eu durmo, é o meu sistema produtor de energia. Quando eu faço atividade física, é o meu sistema produtor de energia. Quando eu me alimento de alguns alimentos legais, eu aumento a minha energia. Quando eu estou ansioso, eu consumo a minha energia. Quando eu durmo mal, eu consumo a minha energia. Quando eu como, quando a minha dieta é rica em carboidratos e gordura trans, eu consumo energia. Doutor, peraí, como é que um carboidrato consome a minha energia? Porque ele te inflama. A sua insulina e a sua glicemia elevada vão provocar um estado inflamatório em todo o seu organismo. E isso vai consumir a sua energia, que vai faltar na libido. Então Olha, tá aqui a relação entre a alimentação e libido. Dependendo do que você come, você está consumindo energia, que vai te faltar. Aí na hora que você precisa da energia para ter a libido, você não tem. Você está fraco. E te digo mais, você pode ficar um dia inteiro num sofá, sem fazer nada. Você vai estar sem libido. Porque o seu organismo está consumindo a energia. Então eu diria hoje que nós temos dois grandes inimigos consumidores da energia. Três. A alimentação inflamatória. Carboidratos, excesso de carboidratos, gordura trans, ansiedade e a má qualidade do sono. uhum, Esses três fatores estão destruindo a libido das pessoas. coisa, né? E são coisas tão básicas, né, Pablo? É, Tão simples de se conseguir, né? E as pessoas estão sem mesmo. Falta de treino também, falta de conhecimento e tal, e querer, talvez. Não ir para o mais cômodo, não ir para o mais fácil, querer lá tomar medicação, né? Tomar, enfim, se enfiar em várias coisas aí, que o mais simples está na nossa cara e a gente às vezes não enxerga, né? uhum. Então, é muito legal falar isso porque as pessoas às vezes não dão muita importância para esse tipo de assunto que é alimentação. Acha que alimentação, todo mundo acha que alimentação é uma coisa fácil. Na verdade, não tem nada de fácil, né? E Não. em relação a esses estudos que você tem aí acesso, qual que é o estudo que você acha que mais impactou assim na vida das pessoas, mais impacto para a gente dar exemplo aqui para as pessoas em relação à parte mental e alimentação? Fora a depressão que você já falou, né? Tem um estudo que eu gosto muito, inclusive depois eu vou falar disso que está no meu livro. É um estudo que foi feito retirando o glúten. São dois estudos que eu queria falar aqui. Pegaram crianças, adolescentes, com um diagnóstico de TDAH. Com um Tá. diagnóstico de TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção, tá? Essa doença, assim. E pegaram essas crianças e a única coisa que fizeram nessas crianças foi retirar o glúten. E não eram crianças com diagnóstico de intolerância ao glúten, não. Eram crianças normais, assim, que aparentemente comiam glúten. Só tiraram o glúten. Os resultados foram belíssimos. Olha Pra só. você ter uma ideia, a melhora na capacidade de atenção dessas pessoas melhoraram 42%. Olha, A melhora naquela inquietude, na hiperatividade da criança, foi 38%. que coisa Só de ter tirado o do glúten. glúten. Por que Então, existia glúten? oi? Por que existia glúten? Existe, mas existia, porque para mim já Essa pergunta é legal, as pessoas me fazem. Elas falam assim: esse negócio de glúten é é. modismo. É modismo, esse negócio de papinha aí é modismo. Sabe por quê, doutor? Jesus comia pão, os apóstolos comeu pão, Moisés Exatamente. comeu pão, Deus comeu pão. E esse negócio é balela. De fato, todo mundo comeu pão com glúten. A questão, a questão é o seguinte: isso, exclusivo está num livro do Perlmutter, que é um neurocientista americano, que ele mostra que a indústria alimentícia está enriquecendo o alimento com glúten por dois motivos. Primeiro,
Hoje nós temos um alimento em torno de 40 vezes mais de glúten do que o antigo. É isso que está fazendo mal a qualquer um. Ah, Então, e porque é uma proteína muito inflamatória. Mas uma coisa é eu comer um pouquinho assim no alimento, que não vai me fazer mal. Outra coisa é eu comer um alimento enriquecido com aquilo. E por que a indústria alimentícia está fazendo isso? Primeiro, porque quando ela enriquece o alimento com glúten, o alimento aumenta a sua produtividade. Então, aumenta a quantidade feita, aumenta o lucro da empresa. E segundo, o alimento se torna mais gostoso, porque o glúten é que dá aquela elasticidade na massa. Então, ele consegue dar sabor e aumentar o rendimento com o glúten. E um terceiro aspecto que eu falo no livro, que eu acho que esse talvez seja até o mais importante, claro que não é declarado, é que quando o glúten é quebrado na digestão, ele libera uma molécula chamada, para vocês terem uma ideia, gluteomorfina. Isso lembra alguma coisa, não lembra aí? A própria morfina. Essa molécula ela vai lá no seu cérebro e ativa os receptores da morfina, do prazer. Por isso é que quando a gente come uma macarronada, além do carboidrato, que vai aumentar tudo, você tem o glúten que fala: oh, meu Deus, que delícia, que coisa boa, né? Então, o glúten também é viciante. Está viciando as pessoas através desses receptores de morfina. Então, essa é o grande problema do glúten hoje. Esse estudo foi fantástico, porque mostrou que somente a retirada do glúten você teve uma melhora significativa nessas crianças com tal do diagnóstico do TDAH. então o glúten não faz diferença nenhuma para nós, né? Eu costumo dizer no consultório. Não. Eu tenho até dicas de saúde, não tá aqui, mas eu tenho algumas dicas de saúde prontas, que isso vale para todos, porque não é receita nem prescrição, onde eu retiro já o glúten da alimentação das pessoas. Perfeito, perfeito. Então, isso já é o comecinho já de tudo. E então, as pessoas hoje têm que prestar mais atenção nos rótulos dos alimentos, né? Para que isso vá melhorando e dê o primeiro passo e tal. Muito interessante. Agora me fala uma coisa. Em relação a. Você falou em relação ao que pode levar a uma maior depressão e tal. E o que pode melhorar a depressão? Tirando tal fator que causa, né? No caso, desencadeante. Mas assim, o que a gente pode acrescentar para as pessoas que têm uma genética de depressão familiar, têm um histórico, enfim, família, perdas, coisas realmente que levam a um quadro depressivo? Legal. Essa sua pergunta tem a ver com uma menina, uma pessoa aqui que escreveu assim: tô achando melhor viver só de luz. Virar planta, né? Eu não lembro o nome dela, mas meu anjo, você que perguntou isso, agora nós vamos dar a saída para você. Então, falamos de problema, coisa ruim. Agora vamos falar da coisa boa, que é como nos alimentarmos bem do ponto de vista emocional, para você ter uma boa saúde mental. Como você disse aqui, eu tenho um conceito chamado de otimização biológica. Uma coisa é eu estar doente, uma coisa é eu estar normal, outra coisa é eu estar ótimo. São três conceitos completamente diferentes. Às vezes porque nós na medicina, às vezes quando a gente falando que você está normal, a gente simplesmente quer falar que você não está doente. Mas entre esse estado normal e o ótimo, às vezes tem uma distância enorme. Às vezes você só não está doente, mas você está muito longe de um estado ótimo de saúde. E otimização biológica, que eu chamo, é simplesmente você retirar o que faz mal e colocar o que faz bem. E por quê? Se você só colocar o que faz bem em cima do que você está fazendo, do que faz mal, vai ser neutralizado. O benefício vai ser muito pouco. Exemplo, eu descobri que nozes é maravilhoso. Aí você come um pacote de nozes por dia e se enche de doce. Você vai ter muito pouco benefício das nozes. Você vai lá de noite e come uma pizza inteira. Come pastel. Ah, mas você aprendeu que o gengibre pela manhã é excelente. Aí você toma o gengibre com pão de queijo. Ai, entendeu? Então, existe isso mesmo? Tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas...
No seu Porque elas consultório? acham que ao incorporar algo bom, ela é praticamente comprar a paz de consciência, sabe? Então, Aham. assim, ela sabe que está comendo mal, mas aí quando ela come alguma coisinha gostosa, ela saudável, ela fala, não, ó, tô jóia. Eu tô tomando um refri diet, eu não tô tomando um refri com açúcar. O diet é a mesma porcaria. Mesma coisa. Então, assim, é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Elas meio que compram a sua paz de espírito com isso. Mas se você quiser ter uma saúde mental plena, a partir da alimentação, você tem que tirar o que está te fazendo mal, que foi até agora o que nós falamos, É. e colocar o que faz bem. E aí nós vamos falar agora do que faz bem a você. E eu vou começar falando do que faz bem a partir das gorduras. Pelo incrível que pareça, das gorduras. Porque o inimigo seu não é a gordura, meu anjo. Não é a gordura. É o raio do açúcar. Esse é teu inimigo. E as gorduras ruins. Essa gordura, quando você abre pacotinho, para comer aqueles biscoitinhos, aquele negócio, essa gordura é ruim. Então nós vamos falar das gorduras boas. Essa você precisa ingerir adequadamente. E eu estou falando de princípios, tá? Igual você falou, essa dieta ela É. tem que ser personalizada. Eu estou falando de princípios. E onde que você vai encontrar isso que vai, assim, revolucionar a sua saúde mental? Nas nozes, nas castanhas, no azeite, nos peixes. Você vai encontrar gorduras maravilhosas, no abacate. Tem uma fruta Olha muito aí. boa que é o abacate. Então, assim, se você incorporar parte dessas gorduras boas na sua dieta ao longo do dia, vai te saciar. Você não vai ter aquele negócio de fome a cada 2 horas, 1 hora, tendo necessidade de comer. É isso que as pessoas Essa não fome entendem, né? não, As essa pessoas fome que se sente a cada 2 horas é porque a dieta está baseada no carboidrato, no carboidrato. açúcar. Você Uhum. entendeu? Então, assim, sementes de linhaça, sementes de abóbora, vão anotando aí. Porque essas gorduras boas vai revolucionar a sua vida. Depois das gorduras boas, nós vamos falar das proteínas boas. A proteína também ela tem qualidades, os componentes da proteína têm qualidades, né, os aminoácidos, e tem algumas proteínas que são muito boas para o cérebro. Tem umas que são boas para o músculo, tem umas que são boas para o coração, e tem umas que são muito boas para o cérebro. As melhores proteínas para o cérebro, elas são de origem animal, os peixes. Então veja que o peixe, para o cérebro, é tudo. Ele vai te fornecer gordura boa e proteína boa. E não, doutor, eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu não como carne. Cogumelo. Use e abuse dos cogumelos. Eu amo cogumelo. Minha janta praticamente é cogumelo com peixe. Eu adoro. Olha, que Eu delícia. janto Tá isso, até me dando cogumelo água com na boca. peixe. Você É, sabia que a sardinha é muito boa também? é maravilhoso. Ah, e em Maravilhosa. relação a peixe, peixes de água profunda, gente. A sardinha, o salmão, tá? Inclusive, esses peixes estão menos intoxicados aí nos mares, né? Então, tem menos contaminação de alumínio, de chumbo, disso tudo. Uhum. Então, é muito interessante isso. Então, falamos das gorduras, falamos das proteínas, aí eu vou falar um pouquinho dos psicoestimulantes. Tem gente que está com energia baixa, fadiga, cansaço. Primeira coisa que você tem que fazer diante dessa queixa. Primeira coisa, buscar a causa. Não vai se entupir de estimulante. Não vai corrigir a sua queixa. Não vai enxugar o gelo. Por que, que você está cansado? Essa resposta você tem que ter. Está dormindo mal? Está dormindo pouco? Está se alimentando mal? Está sedentário? Está muito ansioso? Pronto, achamos. Está dormindo mal? Vamos consertar? Está se alimentando mal? Vou te dar dicas agora. Está ansioso? Tem que tratar. Você entendeu? Então não adianta tentar resolver o problema pela queixa. Mas existem alguns alimentos que a gente utiliza muito do ponto de vista cerebral. Eu indico para estudantes, por exemplo, que estão estudando, que têm um poder fenomenal de estimular o cérebro. Um deles é o gengibre, a canela e o cacau. Esses três alimentos têm uma ação muito bacana de fazer um estímulo cerebral, e outros, né? A teanina achado aí no chá verde, a própria A cafeína própria em, cafeína. em doses adequadas. Então você pode tomar um chá verde, você pode tomar um chá preto que tem cafeína, né? Que ela também é muito estimulante. Então a cafeína, o cacau, o gengibre
e a canela são maravilhosos. Inclusive, indico um shot para os meus alunos, para as pessoas que me procuram, para desempenho, fazer um shotzinho pela manhã. Fazer um Ah, isso, eu copo, adoro shots. Nossa. fazer um copo com ali 100 ml, máximo, que é um shotzinho, bota um limãozinho, e aí você bota uma colherzinha de sobremesa de cacau, uma colherzinha de sobremesa de gengibre, uma colher de sobremesa sabe o que eu boto? A cúrcuma, A o açafrão. cúrcuma, eu ia falar isso. É Eu sou um outro apaixonada. alimento poderosíssimo para o cérebro. E uma colherzinha, que é o outro alimento que eu quero falar, que é o açaí. Sou super fã do açaí. Não Mas o esse da açaí loja aí. como? Não esse Qual? açaí aí, cheio de leite Não, condensado, não. não xarope de açaí, né? Não, não é o xarope. O que eu faço? Eu compro o açaí em pó e boto ele junto com no meu shot. Olha, Ele é um pouco mais calórico, então se você tiver um processo de emagrecimento, eu costumo evitar o açaí, porque ele é um pouco mais calórico, mas se você tiver no aham. seu peso, pode tomar essa colherzinha de açaí. O açaí, gente, é a segunda fruta com maior poder antioxidante que existe. Isso para o seu cérebro é saúde pura. Então veja que a gente está montando um cardápio para você. Sim, é Não é verdade. verdade? Estamos Com botando aqui umas certeza. gorduras boas, estamos botando umas proteínas boas, estou te dando dicas de psicoestimulante, das frutas. A fruta, vamos falar de fruta para o cérebro. As melhores são as vermelhas e as pretas, pelo altíssimo poder de antioxidantes que ela tem. Por que a minha preocupação com a oxidação? Porque o cérebro é um dos órgãos que mais oxida, pelo altíssimo metabolismo que ele tem. Então ele está liberando radical livre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então uma alimentação rica em antioxidantes vai favorecer muito o desempenho cerebral. Então eu adoro as frutas pretas, tá aqui o açaí, que eu te falei, a uva, né? É uma fruta muito legal. Aqueles mirtilhos, né? Aqueles Aham. berries, aquilo ali é maravilhoso. Então vocês podem comer aquilo. Eu evito frutas com alto índice glicêmico, né? Alta carga glicêmica, bananas, enfim. Mas tudo equilibrado é muito bom. Sucos, você joga tudo fora. Suco de caixinha, você nunca mais compra um dedo na sua vida. Ai, com certeza. Isso é Porque isso vai veneno. acabar com a tua cabeça, isso acaba com a tua saúde mental. Então, assim, suco de caixinha, refrigerante, esses produtos industrializados, pode jogar fora. Eu Aí eu costumo costumo falar que falar, suco de caixinha emburrece. é um alimento emburrecedor. Aí Emburrecedor. uma vez uma paciente falou assim, ai, comprei uma caixa de 12 unidades, eu vou dar para o meu porteiro. Eu falei, não faz isso não, porque veneno a gente joga fora, a gente não dá para ninguém não. Não, eu vou dar pro meu porteiro. Não, eu falei, não, não faz isso não, Eu você é acho que ela não deve doida. gostar do porteiro. Coisa ruim a gente não dá para ninguém não, a gente joga fora. Ai, Doutor, vou ai. jogar 12 caixinhas fora, e vai lá no vaso e joga. À tarde, por exemplo, pessoas que têm uma queda da energia à tarde, eu oriento. Aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o meu alimento da tarde. O que que é isso? Isso aqui é inteligência pura. O que tem aqui? Abacate, meio abacate, farinha de linhaça, chia, ora pro nós, aquela plantinha, que é o que eu trituro aqui, semente de abóbora, e só. Se as pessoas reclamarem, falar assim, doutor, isso não tem gosto nenhum, coisa horrorosa, você pode adoçar com um pouquinho de stevia, Sim, claro. entendeu? Adoça um pouquinho de... e canela, tem canela também. Então isso aqui é o meu lanche da tarde. Gente, isso aqui é riquíssimo em ômega 3. Isso Olha aqui é que delícia. riquíssimo em Gente, gordura boa. anotem tudo aí que o doutor Pablo Entendeu? está falando. Me fala uma coisa, Pablo. Tem muita controvérsia com o vinho, né? Porque o vinho tem É. o álcool e tem a uva, o resveratrol, o Uhum. antioxidante, enfim. Uns falam tomar um cálice por dia, outros falam que não. O que que tem a ver o vinho em relação à parte das emoções? Tudo bem que depois de tanto vinho, a gente já sabe o que que tem a ver com a parte das emoções. Mas assim, e mesmo assim, como que eu posso explicar? Uma dose terapêutica, né? É isso.
A cardiologia já estudou muito isso, do efeito, do benefício da taça de vinho para o benefício cardiológico, né? Diminuição do risco de infarto e tal. Para a saúde mental, o álcool ele é problemático. Então, o difícil é fazer a pessoa parar numa taça de vinho. Ah, tá. Se ela passa essa graduação alcoólica, normalmente as pessoas tomam vinho à noite, né? Às vezes não no almoço também. Mas, Uma assim, garrafa, talvez? partindo do pressuposto que tomam o vinho à noite, elas vão dormir, né? E esse álcool vai atrapalhar muito a qualidade do sono. Vai fragmentar o sono, vai superficializar o sono, vai tirar fases importantes do sono. Então, assim, pode tomar, senão a vida vai ficar muito chata também. Então, assim, pode tomar a sua taça de vinho, como você disse, riquíssimo antioxidante da uva. Uma dosezinha, 2 dosezinhas de álcool vai ser metabolizada tranquilamente. Vai virar Então, a vida açúcar, não né? precisa ser tão chata. Então, o que eu estou dando aqui para vocês são alimentos que pode ser gostoso, você pode cozinhar gostoso. Sabe, aí o último alimento que eu queria falar para vocês é o meu coringa. É assim, amo esse alimento, chamado trigo sarraceno. Ah, tá. Ah, doutor, você falou que o trigo é ruim. Pois é, esse trigo sarraceno, ele não é trigo. O nome tá até errado para esse alimento. Ele não tem nada a ver com cereal, com trigo, ele é um pseudo-cereal. Gente, esse alimento, ele é maravilhoso. Riquíssimo. Zinco, magnésio, as proteínas, tem 22% de proteínas boas, gordura boa, vira fibra, melhora o seu trânsito intestinal, melhora a sua microbiota, que são as bactérias no seu intestino. Anote esse alimento. O que eu faço com o trigo sarraceno? Tudo. Sabe qual que é a minha janta? Pizza. Com trigo sarraceno. Eu faço a massa em casa com trigo sarraceno. Depois eu vou fazer uma live, eu vou fazer um ao vivo, ensinando as pessoas a fazer essa pizza. Ai, faz Aí, isso! eu faço a massa com trigo sarraceno e ovos, só isso. E aí eu recheio. Bom, quem tem intolerância à lactose pode usar o queijo vegano, pode usar algum outro tipo de queijo que não tenha lactose. Eu não tenho problema com a lactose e amo o queijo, e boto lá um pouquinho de queijo, a mussarela light, o parmesão. Venho com um extrato de tomate, não de supermercado, também não faço em casa. Hoje existe extrato de tomate sem açúcar, sem conservantes, sem corantes, só o tomate e o azeite. É esse que eu uso. Existe mesmo. Aí eu faço uma marguerita em casa. Tomatezinho, cebola, boto um molho de tomate, puf, forno. Aí fica uma maravilha. E eu estou ali me alimentando maravilhosamente bem. Então, assim, o trigo sarraceno para mim é maravilhoso. Eu faço macarrão com trigo sarraceno. Eu tenho uma maquininha em casa que eu boto o trigo sarraceno e eu faço espaguete, faço penne, faço qualquer uma. E não tem contraindicação trigo sarraceno. Isso que é nenhuma. Né? Maravilhoso. Por exemplo, as pessoas celíacas, é o trigo que ela tem que usar para fazer as massas delas. Isento de glúten. Maravilha. Esse é seu coringa. Esse é meu coringa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Para aumentar a concentração. Você falou lá do déficit de atenção, ok? Que causa, né? Os carboidratos, tudo isso, doce, também prejudica muito e aumenta, acentua. Mas para a gente aumentar um pouco mais a concentração, o que você recomenda? Então, aí é aquilo que nós falamos aqui. Vamos tirar o que faz mal. Falar nisso foi até bom você falar. Por exemplo, semana que vem eu vou começar um desafio, um projeto, com quem me segue lá, de 21 dias para a gente retirar todas essas porcariadas que a gente falou aqui. 21 dias? Nós vamos caminhar com esse pessoal 21 dias. O passo a passo, um desmamezinho, substituição, tudo aquilo. Mas foco, atenção e concentração também entra nessa dinâmica de investigar o porquê que você está assim. Hoje, pasme, a principal causa de déficit de atenção é privação de sono. Privação de sono. Privação de sono. As pessoas estão dormindo muito mal, as pessoas estão dormindo muito pouco. Então assim, o sono está dizimando a capacidade de atenção e concentração das pessoas. Em segundo lugar, também diria os alimentos.
como o excesso de alimentos inflamatórios. Você está lento? Está cansado? Está fadigado? Provavelmente é o que você está comendo. Mude esse padrão alimentar, por tudo isso que nós falamos aqui hoje, tira todo esse padrão inflamatório da dieta, coloca esse padrão de energia, de psicoestimulantes, que vai melhorar e muito a capacidade de atenção e concentração. Que beleza, Pablo. Olha, passou uma hora assim, ó, voando. Inclusive, meu esposo está até aqui esperando para a gente comer coisas que não inflamem. Falta um minuto. Porque o Instagram tem tempo, né? Agora a gente não pode ficar mais que uma hora, né? E passou muito rápido. Nossa, foi muito bom. Adorei a sua live. Adorei todas as informações. Tem tudo a ver com o que eu faço no dia a dia, aqui no meu consultório também. Muitas delas eu já pratico, outras foi assim bem legal, porque você acrescentou para mim e para as pessoas que estão aí, né? Que estão vendo aí a gente. Teve várias perguntas, a gente não conseguiu responder. Tem aqui umas 10 perguntas na interrogaçãozinha também. Mas eu amei de verdade. E me fala uma coisa, quais são as suas redes sociais? Eu que queria agradecer novamente o convite, falar aqui que o pessoal está escrevendo aqui, a Turma do Divã está aqui. Essa Turma do Divã é um projeto que eu tenho todas as segundas-feiras, às 20 horas, chama No Divã, com o Dr. Pablo Vinícius. Um momento de encontro com todo mundo pode falar, eu troco ideia com todo mundo. Normalmente eu levo um caso clínico, em cima daquele caso clínico a gente discute um monte de coisa. Mas é no Então, Instagram? é no Instagram. Meu Instagram é Dr. Pablo Vinícius. E lá a gente tem esse projeto chamado No Divã e elas estão escrevendo aqui. A turma do Divã está Tô aqui. vendo. Então, um beijo para vocês aí e para os seus seguidores também. E, Legal. sou fã aí do seu trabalho, acompanho você aí nas redes Obrigada. sociais. Eu Então, também. muito obrigado. Muito obrigada a você. Só para entender um pouquinho, a turma do Divã participa todos de uma vez ou você escolhe uma pessoa? Eu levo um caso simbólico Tá, e vou falando daquele caso e eu vou interagindo com as pessoas, eu vou perguntando para elas o que, que vocês acham, o que, que vocês fariam. E aquele legal. caso simbólico gera uma identificação com as pessoas, né? Uhum. E a gente vai trocando ideia ali em cima daquele sofrimento, ali em cima daquela doença. E a galerinha do Divã já está quase formadas, viu? Já sabe muita coisa, porque eu vou passando muita Legal. informação técnica. E aí eu pergunto para eles, o que, que vocês acham? Aí eles respondem, né? Começam a responder aqui, né? E o que, que vocês fariam? Aí eles respondem. Então, é uma experiência muito bacana, uma troca muito bacana de Muito experiências. bom. Eu aprendo muito. E uma curiosidade, na sua clínica, no seu espaço de trabalho, você tem uma nutricionista ou é você mesmo que faz a dieta dos seus pacientes? Não, eu tenho um nutricionista. Eu não É só. domino nesse ponto de fazer uma prescrição individual. Então, eu Certo. sei princípios, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Essa minha nutricionista é alinhada comigo nesse sentido. E aí eu passo para ela, ela faz toda a avaliação nutricional, ela faz a prescrição da dieta e ela toca o barco lá nesse sentido. Muito bom. Pablo, muito obrigada. Vamos repetir? Dr. Pablo Vinícius. Eu tenho 2 livros lá também, as pessoas encontram lá também para ter um e-book gratuito que é sobre depressão e um outro, A Fórmula, que é sobre desempenho. Todos os 2 livros eu falo de alimentação e então tá tudo lá no meu Instagram. Tá certo. Mas vamos repetir uma live? Com outros Vamos, claro, assuntos? E eu quero claro. saber também dessa pizza que você faz com o trigo. Com o vinho Tá, sarraceno. Eu quero saber, depois você passa pra gente, eu tá. compartilho. Eu me interessei. Eu vou fazer uma live e fazer, a gente vai fazer junto. Eu vou falar os ingredientes, todo mundo se Oba, prepara em casa e legal. todo mundo vai fazer. Tá bom, combinado então. Tá bom? Beijo, obrigada, Pablo. Um abraço a todos, um beijo. Boa tarde, boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.